Bom dia. Dia, Carol, Adnier, foi que mais que Bom entrou? dia, meninas. Rafael, Mariana, bom Bom dia. dia. Bom Bom dia, dia, professor. Francine. E aí, professor, qual é o assunto de hoje? Opa, eu falando sozinho, gente, meu microfone desativado. Eu vou já conversar com vocês. Acho que entrou todo mundo, né? Faltou o Felipe ainda não chegou. Gente, eu tava. Deixa eu me aparecer aqui. Peraí, ainda. Bora, negócio. Cadê? Vai. Pronto, acho que foi. Estão me vendo aí então? Tá me vendo? Acho que apareceu. Pronto. Gente, eu estava falando com o professor Vladimir, que iria aparecer hoje, né? Só que ele teve um probleminha de manhã cedo. Ele já tinha me avisado ontem que ele tinha uma reunião com o Comitê Paralímpico hoje, tinha que gravar uma aula também nesse horário. E aí
Eu combinei com ele para quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, na aula de quarta. E aí é bom que já começa como uma introdução já para as apresentações de vocês na quinta, tá? Aí então eu resolvi utilizar o plano B hoje, tá bom? Hoje a gente vai fazer a correção da prova, tá bom? Vamos finalizar sistema digestório. Vou fazer uma atividadezinha aqui rápida com vocês, no digestório. E a gente finaliza toda essa parte já com essa correção da prova e finaliza o metabolismo do calor, que a gente ficou faltando ver ontem, tá bom? E aí já encerra esse conteúdo de digestório, de metabolismo e parte para endócrino na próxima quarta com essa, eu posso chamar uma mini palestra, né, virtual, com o professor Vladimir, né, ele é fisiologista do exercício, como já falei para vocês, e a gente já entra nessa parte do sistema endócrino. Então, eu conversei com ele ontem, né, quando eu conversei com ele mais cedo, eu tinha combinado com ele para justamente retratar um pouco da importância dos hormônios, falar um pouco de cada hormônio em si, ó, já vai servir para vocês, para a apresentação de vocês, mas falar desse hormônio dentro da atividade física, tá? A ler um pouco a importância de certos hormônios no processo de atividade física, que envolve um pouco também de fisiologia do exercício. De certa forma, vocês vão ver no próximo período com o professor Diego, né? E para abordar um pouquinho dessa fisiologia dentro da atividade física, abordar a importância desses hormônios na gravidez, né? Quando eu falo dos hormônios sexuais, na gravidez, tá? E foi isso, tá? Vai ser uma mini palestra virtual. Vocês podem tirar várias dúvidas, tá? Podem fazer perguntas, tá bom? Então, combinei com ele dessa forma, tá bom? E vocês podem ficar abertos mesmo. Pode fazer pergunta, pode encher ele de perguntas, que ele entende, é fera essa parte de fisiologia do exercício, tá bom? Essa parte de hormônio é com ele mesmo. Inclusive, ele adora ficar prescrevendo, né, hormônios para os atletas dele, que ele fica, como é que chama? Gerindo não, que ele realiza lá as competições, né, que ele treina as atletas. Inclusive faz uso desses hormônios injetáveis, né, desses atletas. Tá bom? E fazendo o plano B, bora lá. Vou deixar a prova para corrigir por último, tá bom? Bora primeiro falar de metabolismo, depois eu finalizo o sistema digestório, faço uma atividadezinha rápida e a gente corrige a prova, tá? Não vai ser bicho de sete cabeças. Eu ainda não abri, não deu tempo ontem, abrir, porque ontem eu estava ocupado, foi realizar algumas coisas do trabalho da FATEP, né, via virtual, então já estava assim esgotado ontem, né? Tava só querendo capotar e dormir. Então, galera, hoje eu vou abrir, tá, para postar a atividade do, do, do vírus lá do Covid, tá bom? Eu abro o EAD e vocês postem, beleza? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Professor, Oi. os slides você vai querer ver antes para ver se tá o que você quer ou não, só a apresentação no dia mesmo. Vocês podem me mandar no dia, mas de preferência manda assim umas meia hora antes, tá? Ok, Ou então vocês podem mandar no dia anterior, de noite, tá bom? Por exemplo, na quarta à noite, que eu dou uma olhada, ver se tá ok, tá bom? ok. Deixa eu ver aqui.
Oh, gente, aluno novo. Quanto tempo, né, Ítalo? Paz, você andou Opa, sumindo das minhas aulas, eu tô aqui agora, vai dar certo. mas se veio por causa da palestra, ela foi realocada para quarta-feira, viu? Gente, só para fechar essa parte de metabolismo do calor, tá? Lembra lá que. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Não. Deixa eu espelhar aqui para vocês. Metabolismo. Aqui, tá? Não sei se vocês chegaram a ler, tá? Essa parte de metabolismo aí do calor. Ele retrata, galera, justamente como que ocorre a produção de calor no nosso corpo, né? De onde vem essa produção de calor, né? Essa produção de calor, basicamente, ele afirma aqui nesse texto que ele vem justamente dessa transformação da energia química, que é a energia que vem lá dos alimentos que vocês consomem, e ela é transformada em energia térmica, né? Então, essa nossa produção de calor, basicamente, ela vem um pouco, né, boa parte dela, vem justamente do processo de digestão, tá? Ou seja, quando a gente está realizando a digestão dos alimentos, uma boa parte dessa energia ela é convertida em energia térmica, tá? É, algumas vezes é por isso que você, quando está comendo determinado alimento, você, durante o processo de digestão, é claro que varia conforme o organismo da pessoa. Nesse processo de digestão, você acaba suando um pouco, né? Tem gente, claro, que sua mais em decorrência do próprio metabolismo corporal, né? Por ser mais rápido, por ser mais lento, tá? Mas, de forma geral, às vezes quando a gente está ali comendo, e principalmente se comer muito, né? Você chega a ficar ofegante, fica ali, ó, se abanando, passando mal, né? Porque uma boa parte dessa energia durante o processo digestório essa energia química liberada lá do processo de digestão, de absorção dos alimentos, né? Ela é transformada em energia térmica, tá bom? Então, aqui, olha, aborda justamente isso. Ó, os humanos, assim como os demais animais, necessitam de um suprimento constante de energia para realizar diversas funções, como manutenção e crescimento, contração muscular, secreção glandular, condição nervosa e processo de absorção. No entanto, a única fonte de energia que os animais são capazes de utilizar é a energia contida em ligações químicas, ou seja, energia química. Esta energia é transformada em outros tipos de energia, como motor, elétrica, e mesmo química, a fim de satisfazer as necessidades inerentes à vida. A transferência de energia de um sistema para outro nunca é 100% eficiente e sempre envolve perda energética. Então, ele só retratou aí, galera, a importância justamente de mantermos né, esse suprimento energético constante, tá? Até porque todos os processos metabólicos que são vitais à nossa vida, eles necessitam de ATP, vocês já viram isso, necessitam de energia, tá? Para respirar, precisa de energia, para até mesmo para que ocorra a respiração celular é preciso de energia, para realizar a contração celular de energia, tá bom? O metabolismo corporal significa a totalidade das reações químicas em todas as células do organismo. Muitas reações químicas envolvem a transferência de um tipo de energia para o outro. Toda vez que isso ocorre, há uma perda de energia. Então, galera, toda vez que acontece, de certa forma, um processo em que as reações químicas, né, elas envolvem essa transferência de energia, né, para o outro, boa parte dessa energia ela é dissipada na forma de calor, tá? Por exemplo, a própria energia térmica, tá? Que é essa energia dissipada em forma de calor,
quando acontece algum processo de digestão, professor, o que acontece no processo de digestão? Reações químicas, tá? Reações químicas, vocês viram lá todas as reações químicas que envolviam lá o processo digestório, desde a digestão mecânica, a digestão química, né? Então, todas aquelas reações químicas, elas vão resultar em uma transferência de energia, tá? E quando ocorre essa transferência de energia, boa parte dessa energia, ela vai ser dissipada, ela vai ser transformada, tá bom? Ela vai ser transformada na forma de calor. É aquela questão lá que vocês viram já uma vez, aquele ditado, nada, né, nenhuma, estou tentando lembrar aqui, na física, que o povo no ensino médio falava, os professores falavam, que num sistema nunca há perda de energia, né? Ela sempre é transformada, né? A gente nunca há aquela perda de energia, assim, né? Digamos, propriamente dita. Como é, tudo se transforma. Alguma coisa assim do tipo. Tudo, eu sei que no final era tudo se transforma, né? Toda energia. Tipo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso, né? Tudo se transforma. Então, a parte, né? Essa energia, quando a gente fala perda, galera, não é aquela perda de assim, de 100%, eu perdi 90% da energia. Não. Né? Toda energia, ela vai ser transformada em um outro tipo de energia. Tá? Então, ó, durante os processos oxidativos que levam à formação de ATP, ou seja, o próprio processo de respiração celular, né, que é para formar o ATP, que eu já comentei com vocês, cerca de 55% da energia dos alimentos é perdida na forma de calor. Perdida, quando eu digo é o quê? Transformada. Tá bom, galera? Ela é transformada na forma de calor. Então, ó, 55% da energia, galera, vai ser transformada em energia térmica. Tá? Toda vez que a energia química contida nas moléculas de ATP é transferida para os sistemas funcionais da célula, mais energia ainda é dissipada na forma de calor. É interessante notar que somente 25% de toda a energia contida nos alimentos que ingerimos é usada pelos sistemas funcionais. Então, olha aí, ó. 25% do que você come no dia realmente é que vai ser utilizado pelo seu organismo, tá? 75% vão ser transformados em energia térmica, vão ser convertidos em energia térmica, beleza? A constante síntese de proteína consome energia na forma de ATP, enquanto os processos degradativos liberam energia que se dissipa na forma de calor. Na contração muscular, a energia química do ATP, olha aí, ó. A gente viu essa partezinha aqui no processo digestório, tá? Durante o processo de respiração celular, né, que acontece muito no processo de digestão, processo de absorção dos alimentos, a gente viu que 75% vai ser tudo transformado em energia térmica. E só 25% do que a gente consome, né, do que a gente digere em si, vai ser utilizado por todo o nosso organismo. Já na contração muscular, como falei para vocês que também contração muscular é um processo que envolve ATP, envolve energia, ó, na contração muscular, a energia química do ATP é transferida para energia motora. Então, aí, ó, já há um processo de transformação da energia química lá do ATP. Então, a energia química, ela foi transformada em que a gente chama de energia cinética, tá? Que é a energia motora, que ele retrata aqui no artigo. Mas muitos livros vocês vão encontrar como energia cinética. Então, que é a energia do movimento, tá? Então, no processo de contração de um músculo, a energia química, a energia que vem dos alimentos, e vem do ATP, que é gerada pela ATP, ela vai ser transformada em energia cinética para você realizar a contração muscular, e também, e por sua vez, a energia cinética, ela vai ser transformada em energia térmica, até porque quando você está realizando a contração muscular, consequentemente, você vai estar suando, né? A temperatura do seu corpo aumenta, tá? Então, ó, é a energia motora que promove a contração muscular. O movimento muscular, no entanto, causa atrito nos tecidos, olha aí, ó, gerando calor. Então, vai ser, digamos assim, essa sequência: energia química, energia cinética, energia térmica, tá bom? Podemos considerar, portanto, que a maior parte da energia consumida pelo organismo é transformada em calor. Porém, apesar disso, os seres humanos conseguem manter a temperatura corporal
dentro de certo intervalo. É claro, galera, apesar de haver, digamos assim, essa transformação da energia química para energia térmica, o nosso corpo ele tem mecanismos de controle corporal, de controle homeostático, não homeostático, de controle homeostático da temperatura, tá bom? Então, imagine se o nosso corpo não tivesse esse controle homeostático aí para regular a nossa temperatura, a gente ia dar febre o tempo inteiro, né? E vocês sabem que a febre é um perigo para o nosso organismo, ou seja, você aumentar a temperatura do corpo de uma maneira rigorosa, vigorosa, você vai acabar levando a uma desnaturação de proteínas, né? Você sabe que as proteínas têm essa função de construir algumas partes do nosso organismo, né? Construir músculos, por exemplo. Então, a proteína também, ela está envolvida, né, nesse processo de construção do organismo, faz parte também de algumas estruturas do nosso corpo, célula de defesa, anticorpo e proteína. Para você vai realizar contração muscular, actina e miosina são proteínas. Que mais? Anticorpos. As próprias enzimas em si que participam das reações químicas de todo o nosso organismo são proteínas. Então, quando a proteína é desnaturada, galera, é um perigo extremamente, né, um perigo alto para o nosso corpo, tá bom? O aumento elevado, né, esse aumento vigoroso da temperatura do nosso corpo, gerando essa febre, é um perigo, tá? Então, quando vocês têm aquela febre de 40 graus, 39, 40 graus, é bom você tomar um antitérmico justamente para evitar você aumentar ainda mais a temperatura do corpo, né? E acabar desnaturando as proteínas. Quando aquela febre é de 37, no máximo 38, acho que 37,5, acho que até 37, aquela febre leve que a gente chama, tá? 37,5, você não precisa tomar antitérmico, tá? Até porque a febre também, a febre leve é um sinal de combate, né, para eliminar aquele agente infeccioso que está ocasionando aquela febre. Então, de certa forma, a febre leve é uma forma de combate do corpo. Então, não tem necessidade de tomar um antitérmico. Agora, aquela febre vigorosa, aquela febre moderada para intensa, você já entra com um antitérmico, tá? Senão vai acabar desnaturando as proteínas. Ok, galera. Foi só para finalizar essa parte aqui de produção de calor. Tá bom? Alguma dúvida nessa parte? Tudo bem. Galera, para fechar sistema digestório também, vou passar um vídeo rápido para quem não pôde pegar o sistema digestório lá do primeiro capítulo e não teve a coragem para assistir minha aula, a primeira aula desse sistema digestório. Vou passar mais ou menos só para recapitular um videozinho de 8 minutos que recapitula todo o processo de digestão, tá? Então, quem não pôde pegar a aula, eu vou passar para poder Professor, estar memorizado. Oi. sobre a atividade do Covid, o que é que o senhor vai querer nessa atividade? É tipo uma resenha, é um texto? Não, são 5 questões, tem um questionário, tá? A gente já fez. Oi? Foi a que a gente fez uma sala de aula, naquela aula que foi 7 da manhã. Não, eu faltei essa aula aí. Eu cheguei 8 horas. faltou. Eu entrei 8 horas da manhã, já estava acabando já. Tá. Essas Viu? 5 questões. É Pois curtinho. avisei a galera, viu? Para realizar a atividade, porque vai constar também como. Aí ela pode me mandar essas questões. Isso, eu já postei no sistema, já postei os informativos. Postou não, professor. Eu olhei ontem à Vou noite, postar. não tá. Professor, Mas eu vou postar tudo hoje e abrir, tá bom? Isso, Carol. Como é, Carol? Não escutei. se é do coronavírus.
É, a do coronavírus. Isso. Que a gente fez em sala. Aí o pessoal que não pôde entrar durante a aula, aí faz em casa como atividade semanal, tá bom? Deixa eu botar bem aqui minha caixa de som, que ajuda a aumentar ainda mais o som para você escutar. Quantos minutos tem o vídeo? 8? É, ele explica todo o processo, resumindo assim o processo de gestão. Para quem não pôde assistir a primeira aula, tá? Ele meio que resume tudo. E é bom, importante, meu Deus do céu, é importante assistir porque vai cair na prova a terceira avaliação, sistema de gestório, tá bom? Professor, quer dar outra matéria além de fisiologia, mais na frente pra gente, dá? Será? Eu não sei se vocês vão pegar semiologia ou farmaco, mas que farmaco, quem tá dando esse período é a Priscila, não, acho que a Priscila ou é a Camila, mas eu já dei farmaco, não sei, depende. Priscila foi semestre passado. Disciplina básica, né, para os cursos. Alguém fala alguma coisa para eu testar a caixa de som? Alô, som. Tá prestando. Vamos lá. Compartilhar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver, né? Sim. Eu tô ouvindo. Agora eu vou soltar o vídeo. Vai lá.
Beleza, galera. Por Então, aí, isso que a gente fica cansado, professor, depois que come. Pobre dos né? nossos órgãos trabalham demais. Por isso que quando a gente come, eu como muita massa de noite, eu acordo cansada assim ainda, com fome. Disseram que o horário correto de você finalizar a sua digestão finalizar a sua comilança do dia, né? Digamos assim, finalizar as refeições do dia, até, se não me engano, o correto seria até 6 horas, 7 horas, né? Que o correto seria fechar aí. Por quê? Porque se você se alimentar no horário de 9 horas, 10 horas da noite, e principalmente quem come meia-noite, 1 hora invade a geladeira, o corpo ele não vai realizar uma digestão correta, né? Vai deixar aquela digestão mais lenta, até porque o seu metabolismo durante o sono ele é mais lento, e aí acontece que você não vai realizar uma digestão correta, aquele alimento vai ficar acumulado, digamos assim, de certa forma, em um dos órgãos, geralmente no estômago. E nisso, você vai acordar indisposto, você acorda. Primeiro, você acorda até mesmo sem fome, porque você vai ter aquela sensação de saciedade pelo fato do organismo, né, o estômago está cheio. Então, como não foi realizada aquela digestão correta, meio que está acumulado ali no estômago, você sente aquela gastura, você não sente fome. Então, a importância que eles deram em relação aos horários das refeições é fazer a última refeição do dia no horário de 6, no máximo 7, estourando 8 horas, que a partir de 9 ele já não indica, tá? Eu vi isso aí não sei aonde, tô tentando lembrar. Mas enfim, fica a dica aí para vocês, tá bom? Para quem gosta de invadir a geladeira de madrugada. Beleza, galera? Acho que desse vídeo deu para resumir um pouco, deu até algumas informações adicionais para vocês, tá bom? A respeito do sistema digestório. Eu tinha feito uma atividade, né, já estava feita há um certo tempo já, um caça-palavra de sistema digestório, tá bom? De certa forma, eu não vou entrar no caça-palavra, até porque vai ser bem demorado, tá? Mas, Professor, seu áudio está baixo, pelo menos para mim, seu áudio está baixo, já vai ter meu volume abaixo? aqui todinho. Deixa eu tirar a caixa de som agora para ver, peraí. E aí, tá todo mundo me escutando? Sim. Ah. Atividade, galera, eu ia enviar para vocês esse caça-palavras, né? Eu vou mandar para quem quiser ter a vontade de fazer, tá? Quem quiser realmente fazer esse caça-palavras. Não fale isso não, professor. Diga que é obrigatório. Não, fica pela boa vontade de vocês. Como essa semana já tem atividade, né? Digamos assim, para vocês. E próxima semana eu não quero passar ela como atividade, porque eu já quero encerrar essa semana do sistema digestório. Próxima semana eu já quero passar. Já é a atividade da próxima semana, já é o seminário de vocês, né? Então, não queria cobrar essa atividade de uma forma mais rigorosa, tá bom? Então fica aí a critério de vocês, quem gosta de brincar de caça-palavras, ou pode servir para revisão aí para a última prova, tá bom? Vou fazer aqui algumas perguntas a respeito desse caça-palavra, aí vocês vão responder só as perguntas, tá bom? Bora ver aí. Aí quem quiser responder, desativa o áudio, ou então eu posso ir por ordem. Temos 10 palavras, temos praticamente 10 pessoas na aula, então dá para a gente responder aí, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Dá para todo mundo ver aí? Vou ampliar aqui. Pronto. Vamos lá. Gente, primeiro tópico.
A boca, bora ver quem vai responder essa aqui. Quem vai responder? Bora ver aqui, Adnir, vai lá, Adnir. Bora responder o primeiro tópico aí da atividade. A boca é o local onde a digestão começa, né? A gente viu lá, tanto no vídeo, né, quanto na primeira aula de sistema digestório, nossos dentes, eles promovem a digestão mecânica. Então, a gente viu que a nossa digestão ela é dividida em digestão mecânica e digestão química, né? E que essa digestão mecânica, ela envolve os dentes no processo, tá? E que esses dentes, ele realiza uma certa etapa. Que etapa é essa? Da mastigação, né? Isso, viu? O processo de mastigação ou trituração do alimento. Correto, tá Aí em bom? seguida as Não, glândulas, não, não é, não, 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 professor? não, Oh, não, tá não, bom. não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou passar para o próximo colega. Cada um vai responder um tópico, tá bom? Sem pressa, sem pressa. Bora lá, Desculpa. próximo tópico. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Aí a gente viu que nessa digestão mecânica, né, há o uso, né, dos dentes para que ocorra a trituração do alimento. E também é importante ressalvar que a digestão, ela inicia na boca, tá? Ela inicia na boca e termina no intestino delgado, tá? Lembre que o intestino grosso não está dentro do processo de finalização da digestão. A digestão, ela começa na boca e termina no delgado, tá? Intestino grosso só é para a formação do bolo fecal. Então, ainda lá no processo de digestão mecânica, na trituração do alimento, vai ocorrer a primeira etapa da digestão química, bom? E lembre-se, quando eu falo de digestão química, vai haver o auxílio, né, por parte de algumas enzimas, de alguns sucos, tá? Que vão participar e vão auxiliar nesse processo de digestão química, né, nesse processo de degradação do alimento, tá bom? Então, além da atuação dos dentes, Carla, vai lá, Carla. O alimento na boca sofre a ação da saliva. A gente viu a importância da saliva, tá? A saliva, a primeira função dela, ela é justamente liberar lógico, né? As glândulas salivares liberam a saliva para justamente umedecer o alimento, né? Para justamente esse alimento ser mais facilmente deglutido, tá? E além disso, a saliva ela contém uma enzima que vai iniciar o processo de digestão química do alimento. Que enzima é essa, Carla? É, amilase salivar, eu acho. Muito bem, ó, vocês prestaram atenção na aula, né? Eita, ela é também chamada de pitialina, tá bom, galera? Só relembrando, ela é também chamada de pitialina. O próximo aí, né? Então, o que é que faz essa enzima, essa pitialina, Felipe? Promove o início da digestão do Gestão do. Peraí. Só relembrar. O que é primeiramente digerido? Gestão do. Não lembro. Bora lá, deixa eu ver aqui. Francine, Seria a digestão dos alimentos, professor? mas começa a digestão de qual alimento? Que a amilase salivar, ela começa a digerir o quê? O amido. Isso. É. Lembrem-se, galera, o amido, viu? Lembra que eu falei para vocês, ó, o pão que vocês comem no dia a dia aí, ele já começa a ser digerido na boca, tá? Porque lá na boca tem uma enzima chamada amilase salivar, tá? Que justamente, como o próprio nome diz, amilase salivar, quem libera ela é a saliva, tá? Então, a digestão do amido, ela já começa lá na boca. E lembre-se, amido é carboidrato, tá bom? O próximo aqui, Carol. Carol, a gente viu numa aula, na primeira aula também, que o peristaltismo, ele é importante para que haja essa motilidade
do bolo alimentar, né? Então, o peristaltismo, ele é importante para que esse bolo alimentar ele possa ser movimentado ao longo do tubo digestório, né? E esse peristaltismo, ele envolve os movimentos de contração, relaxamento, contração, Involuntário. e isso é involuntário, lógico, né? Mas o peristaltismo, de certa forma, a gente viu que ele tem dois tipos de peristaltismo, tá? Tem um que acontece lá no esôfago, tem outro que acontece lá no intestino. Tá? Quem lembra? Vai lá, Carol, você lembra aí qual o tipo de peristaltismo que acontece no esôfago, no qual o material se movimenta, no ritmo e no sentido da movimentação dos anéis presentes naquela musculatura. Então, qual é o tipo de peristaltismo que acontece lá no esôfago? Não sei não, professor. E as anotações aí, galera. Vocês anotaram o que eu falei para vocês? Tem, ó, vou falar aqui os dois. Tem o peristaltismo propulsivo e o peristaltismo segmentado. Leiam aí, acho que eu pedi para vocês anotarem, tá? Pediu não, professor? Pedi não, Foi a aula que a gente menos anotou. Eu não lembro de ter pois anotado. anotem aí, galera. Em algum canto aí, onde fala de peristaltismo. Anotamos não, viu, professor? Tô com meu caderninho aqui, não tem nada anotado, não. Pois anotem aí, onde fala aí, vai lá. Peristaltismo, anotem. Alguém pega aí, ó, pegue o caderno, pegue a caneta. Vai lá, dou um minutinho aí para vocês pegarem o caderno e a Tá. caneta. Se puderem anotar em alguma parte do esôfago, né? Seria bom, ali pela parte do esôfago. Vocês podem puxar até uma seta, né? Bote uma obs, tá? E professor, no caso no esôfago, eles fazem movimentos ondulados de contração, que faz que o bolo alimentar seja levado lentamente em direção ao estômago. Isso, ó. Lembra lá que eu falei para vocês que lá no esôfago ele tem anéis, né? Vocês imaginem um anel sendo contraído, né? É a mesma coisa um círculo se fechando, pá. Quando esse círculo se fecha, ele vai passando o alimento, né? Ele vai meio que se fechando, aí o alimento ele vai descendo. Aí o outro anel se fecha, ele vai descendo. Então o alimento ele é empurrado graças a essa contração desses anéis que estão presentes no esôfago. Bom, Professor, mas esse peristaltismo, ele é mais lento, né? ele é mais lento, tá? Ele é muito mais lento comparado ao E qual é a segmento. resposta do item 4 aí? É o quê? Aquele que acontece no esôfago é o propulsivo, tá bom? É o quê? Propulsivo. Nunca vi na minha vida. Bora lá, anotem aí, galera. Vai lá. Anotem aí. Peristaltismo propulsivo. PROPUL, viu? Olha o português para não me assassinar, viu? Propulsivo. Viu? PUL. Propulsivo. Fale novamente, professor, por favor. Propulsivo. Peristaltismo propulsivo. PROPUL. Propulsivo. Tá? Anotem aí. O material quando eu falo é o bolo alimentar, tá? Vocês podem até botar bolo alimentar em vez de material, fica até um termo mais específico do sistema digestório. O bolo alimentar se move. O bolo alimentar se move no ritmo. Vocês podem copiar o que tem aqui, ó, nessa observação. Tá no ritmo no sentido da movimentação dos anéis.
presentes no esôfago. Em vez de botar naquela musculatura, vocês podem botar na musculatura do esôfago. Tá bom? Na musculatura do esôfago. Se move no ritmo e no sentido da movimentação da musculatura, né? Desses anéis da musculatura do esôfago. Foi aquilo que eu expliquei para vocês, tá? Os anéis vão se contraindo e relaxando, e eles vão meio que empurrando. Tá? Como esses anéis são circulares, é lógico, eles vão fechando e abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, vão empurrando esse alimento ao longo do tubo digestório. O outro peristaltismo, anotem, peristaltismo segmentado. Peristaltismo segmentado. Peristaltismo segmentado. Peristaltismo segmentado. Botem assim, o bolo alimentar, bolo alimentar, bolo alimentar é movimentado, bolo alimentar é movimentado, bolo, na caixa de som, bolo alimentar é movimentado, bolo alimentar é movimentado por meio de contrações. Bolo alimentar é movimentado por meio de contrações locais, tá? Bolo alimentar é movimentado por meio de contrações locais, por meio de contrações locais da musculatura. Bolo alimentar é movimentado por meio de contrações locais da musculatura O bolo alimentar é movimentado por meio de contrações locais da musculatura circular, da musculatura circular da musculatura circular de pequenos segmentos do tubo digestório, da musculatura circular de pequenos segmentos do tubo digestório. É por isso que eu chamo de peristaltismo segmentado, tá? De pequenos segmentos do tubo digestório. Ponto. Só para fechar aí, ponto. Essas contrações se formam, pela distensão da parede do estômago. Essas contrações se formam pela digestão da parede do estômago. Essas contrações se formam pela digestão da parede do estômago. Essas contrações se formam pela distensão da parede do estômago. Então, galera, vocês imaginem aí, o estômago, vocês sabem que o estômago tem essa capacidade de se dilatar, né?
Então, quando ocorre essa dilatação, ela só ocorre em pequenos segmentos, tá? Do estômago. Então, tem um segmento aqui, ó, que ele se dilata, aí depois ele se contrai, aí empurra o bolo. Aí o bolo desce mais um pouco. Aí ele se dilata, aí o alimento desce, ele volta, se contrai. Aí no outro segmento, o alimento, né, o estômago se dilata, o alimento desce e ele se volta, e o estômago volta ao normal. Então, digamos assim, esse deslocamento do bolo alimentar no estômago, ele ocorre justamente por essa dilatação do próprio estômago, tá? Ele se dilata e o alimento ele acaba sendo empurrado, tá? Aí ele volta ao normal, estômago, tá bom? Deixa eu ver aqui quem é agora. Francine já foi. Carol já foi, já, Carol, já. Já e eu não consegui responder. Eu passo depois, vai próximo. O Cleiton, bora lá, Cleiton. Cleiton, pequena cartilagem acima da laringe, durante a deglutição, abaixa-se como uma tampa para que o alimento não penetre na laringe e em seguida na traqueia, o que provocaria o reflexo de engasgo. Que cartilagem é essa? Eu acho que ele não tá ouvindo, não. Cleiton, Cleiton, Deixa eu falar, professor. fala aí, Adnê. Espera aí, que eu não tô conseguindo ligar o microfone. É epigloide. Epiglote. Ei, Muito bem. meu orgulho, meu orgulho. Epiglote, né? Epigloide, quer dizer. Uhum. É por isso que você se engasga, tá bom? Ou seja, a epiglote, lembra que a epiglote, né, que fica lá perto da faringe, né, fica na faringe. Lembra que a faringe é um órgão comum ao sistema respiratório, tá? Então lembre lá que tem uma cartilagem que fica bem ali naquela divisória. Ela vai fechar ou para o alimento ou fecha para a respiração, né? Por isso que eu disse para vocês não conseguem comer e respirar ao mesmo tempo, justamente por conta dessa epiglote, tá? É por isso que a maioria das vezes, se você estiver comendo, você acaba puxando um pouco de ar, né? Tem gente que tá comendo de boca aberta e tá querendo falar ao mesmo tempo que mastiga o alimento. Boa parte do alimento desce quando você fala, né? E tá lá conversando de boca cheia, engolindo de boca cheia, né? Ali falando ao mesmo tempo. E aí o alimento desce aos poucos, aí você se engasga com um pedaço de arroz que desceu sem querer, porque você estava conversando de boca cheia. Aí aquele pedaço de arroz, né, ele vai passar para a laringe, né? Porém, quando ele chega na traqueia, lá ele vai fazer com que o alimento ele seja empurrado, né, para poder ser excretado pelo sistema respiratório, tá bom? Porque lembra, respiratório serve para passar respiração, não é para passar alimento. Aí ele é expulso, ele acaba voltando pela cavidade nasal ou cavidade oral, né? Ele retorna o caminho, ou pode ser que ele saia pelo nariz, né? Pela cavidade nasal, e você acaba expelindo esse caroço de arroz pelo nariz, né? Ou pela boca de volta, tá? E, lógico, que esse reflexo do engasgo, galera, é justamente para promover essa expulsão desse arroz, tá bom? Professor. Oi. Quando acontece isso é bom, é ruim quando vai pro pulmão e broncoaspira. Aí lá. É raro acontecer, né? Não vou dizer que é raro. Não é raro, mas eu já vi acontecer muito com o idoso. Porque geralmente o idoso, ele já tem uma certa disfunção dessa epiglote, né? Devido justamente ao próprio envelhecimento, né, dos órgãos. Tá? E eles funcionam de maneira, digamos assim, você sabe que os órgãos, né, o sistema digestório de um idoso, ele não funciona como o nosso, né? Não é à toa que quando você está com 60, 70 anos, mais ou menos, você não pode mais comer alimentos que são de difícil digestão, galera, né? Você tem que comer alimentos, papinha, né? Eu vivo brigando com minha avó, né?
Toda hora se sente, se queixa de um certo, tem uma certa agonia no estômago, no intestino ali. Ela disse que já não se sente bem. E aí eu disse, vó, mas também a senhora não para de querer comer alimento pesado. Chega uma pizza, ela quer comer uma pizza, ela com 73 anos. Não dá, não tem como. Tá? Então aproveita, né, você que é jovem, e aproveita logo para comer aquelas gostosuras. Então, A minha avó dizendo assim, minha filha, peça aí no seu celular, que ela falava que era celular. Peça uma pisca. Aí eu digo, é o quê, mamãe? Ela, uma pisca pra gente comer, era uma pizza. rapaz, e são teimosos. Você sabe que idoso é teimoso. Então, Ele demais. ele faz de tudo para atender esse desejo dele, né? Então, para realizar esse desejo dele. Então, é difícil botar na cabeça de um idoso que ele não deve comer alimento pesado, né? Mas é preciso. Adoro idoso, adoro trabalhar com idoso, é bom. É um público bom, gente. Ave Maria. Ó, bora lá, o próximo aqui. Mariana, vamos lá, Mariana. Mariana, o estômago é um órgão dilatado do sistema digestório, tá? Eu falei para vocês. O estômago, ele tem essa capacidade de dilatação, de distensão, tá? Ele está localizado logo abaixo do diafragma. Esse órgão, o bolo alimentar, ele sofre a ação do suco digestivo. Ou seja, lá vai ocorrer justamente a liberação de um suco, tá? Um suco que faz parte desse processo de digestão química, e esse suco que vai ser liberado lá no estômago, ele é chamado de quê? Suco? Suco gástrico. Muito bem. Lembra-se, galera, suco gástrico, né? Que vai ser liberado lá no estômago, ele é riquíssimo em ácido clorídrico, tá bom? É por isso que o estômago tem um pH ácido, tá bom? E claro, galera, que essa acidez do estômago, ela é barrada, né, para evitar essa gastrite, para evitar a corrosão da própria parede do estômago, pela presença de muco. Então, o muco, ele forra o estômago para justamente evitar essa corrosão do estômago. Já pensou, galera, se não tivesse essa produção de muco, o estômago iria ser perfurado pela acidez do suco gástrico, do ácido clorídrico. Tá bom? Ainda no estômago, deixa eu ver quem é o próximo da lista. Nayara. Bora lá, Nayara. Oi, professor. Ainda no estômago, ocorre a ativação de uma certa enzima, que ela é ativada pelo próprio suco gástrico, tá? Que ela vai ser ativada, e ocorre aquela transformação dela de pepsinogênio para essa enzima, que tem como função, justamente, começar essa digestão das proteínas lá no estômago. Que enzima é essa? Professor, eu vou aqui no chutômetro, pepsina. Muito bem, viu? A pepsina, Ai, lembre-se, acertei. o suco gástrico, ele vai ativar a transformação do pepsinogênio em pepsina, tá? O nosso próprio estômago, a própria parede, o próprio endotélio, o próprio tecido do estômago, ele libera esse pepsinogênio, tá? Aí, quando o suco gástrico, que é rico em ácido clorídrico, chega e se encontra com esse pepsinogênio, o ácido clorídrico ele vai transformar, vai converter esse pepsinogênio em pepsina. Aí a pepsina vai começar a digestão das proteínas lá no estômago. E lembrem, essas proteínas elas começam a ser digeridas no estômago e só terminam lá no intestino delgado, tá? Com auxílio da tripsina, tá bom? Quem é o próximo aqui? O Rafael. Vai lá, Rafael. No delgado, a digestão ela é finalizada e a absorção de nutrientes, como eu falei para vocês. A digestão acaba no intestino delgado, tá bom? E lá acontece a absorção de nutrientes. A gente viu na aula como é que acontecia essa absorção.
nutrientes, tá bom? Como é que envolvia esse transporte desses nutrientes para a corrente sanguínea? O órgão, né, o intestino delgado, ele é responsável pela maior parte do processo de digestão. Neste órgão atua alguém aí que é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar e que atua como emulsificante, facilitando a digestão dos lipídios. E aí, quem é? É o Billy? Muito bem, Rafael. Só vocês lembrarem, tá? Ela vai atuar como um detergente. Lembrei o detergente que vocês usam aí para lavar as mãos de vocês, tá? Ela vai quebrar essas partículas de gordura para justamente a lipase, que é a enzima que vai digerir esses lipídios, tá? Então a bile é produzida pelo fígado, bom? E atua lá no intestino delgado para digerir aliás, para ajudar na quebra das partículas de gordura, para a lipase poder atuar e começar a digestão dessas gorduras, tá? Começar e finalizar a digestão dessas gorduras. Bora lá, o Ítalo aí, ó, que está presente na aula hoje. Vai lá, Ítalo. Diga lá. Você assistiu essa primeira aula ou não? Ítalo, o jejum e o íleo, né, que são partes do intestino delgado, tá? Atuam principalmente na absorção de nutrientes, graças à presença de certas estruturas que são projeções das células epiteliais do intestino, né, como se fossem dedinhos, né, que vão aumentar a superfície de absorção do alimento. Que estruturas são essas? Letra B. Brincadeira, professor, não sei não. Sei não. Alguém sabe, quer falar aí? O que é que tem lá nas células do intestino, que vão ter vários dedinhos que eu falei para vocês na aula, que vão aumentar a superfície de absorção do alimento, e é graças a essas estruturas que o intestino delgado é o local perfeito para a absorção dos nutrientes. E é graças a que estruturas? Que nome é esse? Você falou mesmo isso daí, Microvilosidade, é, professor? Isso, as microvilosidades, tá bom? Essa é uma especialização das células intestinais, tá? Elas possuem essas microvilosidades para poder captar os nutrientes que chegam lá no intestino delgado, tá bom? Por fim, deixa eu ver aqui, o Felipe aí que não acertou, né? Quero que ele acerte agora. Felipe, o intestino grosso é responsável pela formação de água. Informação de quem? Eita. Absorção de água, informação das... Tá fácil. Eu sei, posso responder, Felipe? Calma, deixa o Felipe pensar aí. Para que serve o intestino grosso? Porque ele não acertou a primeira, não. Bora ver se acerta agora, rapaz. Também não. O intestino grosso, ele vai... É o que o professor adora falar na aula, Felipe. É o número 2. Todo mundo tá sabendo aí, Felipe. Vambora. É o cocô, as fezes. Isso. Tudo bem. Lembrem-se, galera, o intestino grosso, ele não vai mais atuar em si no processo de digestão, tá, do alimento. Ele já vai ser a parte final para poder formar as fezes, tá bom? Como ele também atua na absorção de água, isso é importante para deixar essas fezes mais consistentes, tá bom? Se não tivesse absorção de água no intestino grosso, você iria cagar duro, tá? Ia sair rasgando a mucosa do ânus, a mucosa do reto. Ia ser um desastre, né? Ia estar cagando cacto, tá? Então, graças a essa função também do intestino de absorver água, essa água vai deixar as fezes mais consistentes, tá bom? E aí, o sistema digestório se encerra, tá, galera? Muito fácil, tá bom? Agora dê a nota da prova já com os 3 pontos.
Olha, que é isso. Eita, Didi, que é isso? Tu acha? Professor, mas, Oi. tipo assim, essa participação nas aulas, se, digamos, a coordenação disser, esse mês vai ter 2 pontos para essa última prova. Essas participações estão contando, professor? Com certeza, gente, ó, nada que eu faço com vocês é em vão. Eu sei quem é que presta atenção aqui na aula, quem participa, quem não toma uma aula sequer. Então, esse tipo de aluno, para mim, não, eu não reprovo, tá? Eu só reprovo aluno, realmente, aquele aluno que nunca assistiu uma aula minha, que nunca fez uma atividade minha, um aluno que não demonstra interesse na disciplina. Aquele aluno, sim, se precisar de 5 décimos, vai para a prova final, que eu não dou, tá? Mas aquele aluno que realmente fez as atividades, é esforçado, ficou por causa de 5 décimos. Professor, para de falar de mim. De qual parte, Carol? Da que tá presente ou da que tá Eu sou ausente? maravilhosa. Eita, Carol, ó, gente, viu? Então, É porque eu faço geralmente a última prova não tem ponto, né? Não tem ponto de nada, mas tendo em vista a aqui. pandemia, Pois é, gente, mas assim, eu vejo quem é esforçado, né? Eu vejo quem é aquele aluno participativo, que faz as atividades. Então, isso tudo aí compensa, tá? Porque no final sempre vai ter alguém precisando de 5 décimos, vai que seja você, né? Então, se tiver precisando, para aquele aluno que é esforçado, que participa das aulas e tudo, eu não tenho problema em dar 5 décimos. Não vai, até porque por questão de merecimento também, tá? Professor. um Oi, ponto também. Professor, agora olha, a pergunta que não quer calar. Estou aqui, hein, na voz dos diga, meus queridos colegas de turma para lhe perguntar se o senhor já diga. deu ao menos uma olhada na prova. Já dei uma olhada, eu vi já algumas respostas, muitas estão coerentes, estão realmente, muitos de vocês realmente anotaram, né, que eu costumo ditar nas aulas, tá? E já foram realmente, vão ter notas boas, viu? Agora, o que acontece? Cuidado com respostas repetidas, tipo, vamos supor que a Carol simplesmente copiou, colou a prova da Mariana, né? Aí o que acontece? Eu vou considerar metade para cada questão, tá? Vai ser metade para Mariana, metade para Carol. Agora, se eu ver que foi, tipo assim, mudou pelo menos uma vírgula, assim, não, professor, eu botei como o senhor anotou na aula, tá do mesmo jeito, Professor, aí mas tudo você tem bem. que levar em conta que, como o senhor dita, todo mundo escreve o Uhum. que o senhor É isso que eu dita. estou dizendo, é isso que eu estou Escreve a dizendo. Eu mesma vou coisa. ver. É isso que eu estou dizendo. Eu vou ver se foi realmente o que eu disse, né? O que eu ditei. Mas se for realmente, tipo, alguém pegou do Google, pegou do Guyton, né? E botou na resposta. Eu ver que determinada fulana ou fulano botou também essa resposta lá do Guyton igualzinha, copiado colado, aí eu vou ver, tá? Então, assim, eu faço uma análise criteriosa daquela questão. Se for realmente o que eu ditei para vocês escreverem na aula, sem nenhum problema, tá? Professor, eu É, esperei muito realmente, tempo. é como as meninas falaram, quem anotou o que você disse, ou disse, ó, gente, copia essa parte bem aqui do slide que é importante no caderno, realmente não sai iguais, porque quem assistiu às aulas e anotou, E eu sei quem anota, viu? Eu sei que eu conheço as carinhas de vocês aí lá do comecinho da quarentena, eu sei quem que anota, tá? Sei quem tem esse costume de anotar, de escrever, tá? A Carol disse aí que gente, já gastou um profe- caderno de tanto escrever. gente, agora que você Professor, eu professor estava falou é assistindo o senhor verdade. pelo Ela YouTube, viu? comprou foi desse Eu caderno. sei, ó, pode Eu deixar, fiquei eu soube, sabendo. eu vi, né, que você estava participando pelo YouTube. Como é aí, quem foi que falou aí? Eu falando assim, que eu fiquei sabendo por outros professores que realmente esse negócio de copiar e colar do colega realmente é grave. Tem provas aí que estão na. Eu não sei se dizem auditoria, mas tem provas que as notas não foram colocadas para aquele determinado aluno
porque tá como se fosse entre investigação para saber se eu colo piada e colar. É por isso que eu vou demorar, digamos assim, um certo tempo para entregar essas notas. Eu tô Não, olhando, professor, o senhor já demora normalmente ainda com uma história dessa. gente, é porque é muita atividade. Olha, você Bagunça, pai. eu não deixo, olha, minhas atividades, elas são criteriosas, eu não vou deixar, eu não sou aquele professor que só abre o arquivo e vê se o aluno postou, não, eu vou olhar resposta por resposta. Aí vocês imaginem aí, eu analisar digamos assim, três turmas, né, tanto fono quanto físio, e, né, três disciplinas, perdão, três disciplinas, três turmas, algumas juntam fono com físio, e eu vejo justamente aqueles alunos, né, que colocam as respostas de forma bem escalonada, forma organizada. Olha, gente, eu levo tanto critério, eu vejo a organização das atividades, o mapa mental, eu li o mapa mental, eu vi que estava organizado, se as ideias estavam encaixadas, se as setas estavam corretas ali, se houve aquela ligação entre uma ideia e outra. Eu não vou deixar nada perdido, galera, não vou deixar nada passar em branco, tá? Eu vejo aquele aluno, se eu passei algum questionário, vamos supor, de 5 questões, tem uma resposta errada, eu já olho lá e já corto. Teve aluno lá daquele questionário, eu não lembro quem foi, mas teve aluno do questionário lá, daquele que eu passei do sistema muscular, que deixou em branco algumas alternativas. E aí eu já diminui o valor do ponto, né? Diminui o valor do ponto dessa atividade. Tá? Então, tomem cuidado. Aí eu olho tintim por tintim. Professor, Ó, queria pedir para quando o senhor fosse corrigir as provas, pelo menos assim, da gente aqui, que estamos aqui na sua aula, que o senhor colocasse naquele balãozinho o que foi assim que a gente errou, porque às vezes o professor lança a nota e a gente fica, poxa, mas eu fiz uma prova tão boa, eu tirei só 8 ou só 9, não tirei 10. sim, é isso que eu quero até comentar com vocês também, que eu estava conversando com os coordenadores, né? Tanto a Diane quanto o Danilo. Que a Diane tinha sugerido essa proposta, né? Aí eu disse assim, Diane, como era muita atividade, né? Para poder averiguar, tipo assim, para corrigir, e como você toda hora, o sistema, às vezes a internet, ela trava, às vezes fica lento o sistema, aí eu anotar cada comentário, se eu fosse fazer isso, eu iria entregar as atividades no próximo semestre, né? Então, o que é que eu fiz? Eu disse, Diane, eu corrigi as atividades em turma, vocês sabem, né, que eu corrijo em turma, lembra que eu corrigi o questionário com vocês de sistema muscular, as cruzadinhas, não foi? Foi palavra cruzada que eu vi? Foi. Que eu fiz palavra cruzada, foram com vocês, não foi? Foi. Teve uma palavra cruzada que foi feita em sala de aula, a gente respondeu igual esse aqui. É o que eu faço, foi de pulmonar, que eu lembro. Aí mandei um caça-palavras, né? Então, galera, eu sempre corrijo. O que eu corrigi em sala com vocês, ali a resposta. Aí o que acontece? Como vocês têm a atividade, vocês em mãos, e eu fiz a correção com vocês em sala, vocês veem, eita, eu errei foi isso, ó, o professor corrigiu em sala, então eu errei isso. É como se fosse uma correção da prova, né? É como se você tá com a prova em mãos, eu corrijo, aí você vê o que você errou, né? Seria uma forma mais rápida e você saberia o porquê que tirou aquela nota, porque saberia que eu errei esse item aqui, ó. Então, realmente, eu sei o porquê que eu não ganhei o ponto total, tá? Então, geralmente eu faço isso. Do mapa mental, como eu disse, eu abordo vários critérios, eu vejo qual o melhor mapa, dou a pontuação máxima para aquele melhor mapa, e dos outros, eu tiro 1/10, né, 2/10 no máximo, tá? Eu vejo o que o aluno fez, vejo se aquele mapa foi bem distribuído, foi um mapa colorido, chamativo, atrativo, que mapas mentais devem ser atrativos, vi se estava com os diagramas, se as setas se encaixavam, tá? Então, eu acho que de vocês, vou até pegar aqui. Olha que esse mapa mental do trabalho. Mapa Pois mental, é, ó. não, sabe por quê? Eu não sei mexer em negócio de Word, negócio de falar. Tinha feito à mão, Adnier. Eu fiz a mão, corrigi minha letra feia. Tentei fazer a mão, errei 300 vezes. Ó, teve gente que fez a mão da Nayara, saiu lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha, tanto que eu mandei para o grupo dos professores, todo mundo elogiou, viu? Eu fiquei sabendo, professor, da Nayara, viu? Muito bem feito, sabe? Eu tentei a mão, foi da era.
Foi a mão. E o Ô, segundo, minha ela letra fez algumas partes digitadas, mas ela desenhou fez os desenhos à mão, né? Então, isso, para mim, já indica, assim, esforço do aluno, o empenho e o demais. comprometimento, né, com a disciplina e com o curso, né, galera? Não estou desmerecendo, claro, quem fez online, tá? Quem fez no computador, né? Mas, quando é à mão, dá-se a entender, né, que houve realmente, né, que apesar das dificuldades de internet, o aluno se comprometeu, tá? Ele não deixou passar aquela disciplina em branco, tá? E realmente, como a Nayara, né, parece ser boa em desenhar e tudo, realmente tá de parabéns, tanto que eu elogiei muito esse mapa mental dela, tá? O Obrigada. senhor avalia por sala, né, professor? Tipo assim, quem é o melhor da sala vai diminuir, né? Não, de uma forma geral. Ah, meu Deus, eu tô lascado. Ó, quem fez aqui, ó, deixa eu ver aqui, do mapa mental, Não fale do meu, viu? eu dei pontuação total para Nayara, para Giovana, O da Fran também A tava muito Giovana ruim. sabe desenhar, com Giovana. J, tá? Com J. Professor, o senhor tem que levar em conta que tem pessoas que nascem com o dom de desenhar e outras não. Por exemplo, É eu verdade, nem é verdade. não Não, sei mas eu nem para onde é sei, que vai. galera. Não só falando por causa do desenho, não, mas também essa questão de uma forma geral, a atratividade do mapa, né? Os ciclos, ver se foi bem realizado, se foi bem colocado, os Professor termos, se Sérgio, foram bem ele é muito colocados. criterioso, terminou. Ó, né, além da Nayara e da Giovana com J, teve do mapa aliás, do mapa um, tá certo. Aí do mapa um na Fono, dei pontuação total para a Carla e para a Francine, tá? E do mapa 2 eu dei para a Francine, tá? Total. Os demais ficaram com um décimo a menos, tá? Então, eu dei um décimo a mais, ou seja, o valor total. E o mapa 2 para físio. Hã? E o mapa 2 para físio. Foi só a Francine, o 2. Certo. Então, foi bem colocado. E fora as outras atividades, ó, as demais atividades, por exemplo, o questionário, o pessoal da Fono fez tudo completo, tudo certinho, de acordo com a correção que eu fiz em sala. Os caça-palavras foram todos corretos, tá bom? Não teve nenhum erro. Pessoal da Físio, do questionário, teve só a Erilane, que inclusive ela, eu acho que ela trancou o curso, né? Que somente ela, do questionário, ela deixou de colocar as duas questões. Então, ela não ganhou o valor total, né? Mas aí ela trancou o curso, e aí meio que desconsiderei para colocação da nota. E o caça-palavras da FIS, todo mundo fez direitinho também, tá? Então, geralmente, eu sempre coloco, realmente, faço essas correções. E como eu corrijo com vocês em sala, eu evito fazer aquelas anotações, sabe? Mas até mesmo para não perder tanto tempo, até porque é muita atividade que a gente recebe para corrigir, né? Como são muitas turmas, então, para não ficar perdendo tempo corrigindo e digitando, né? Iria ficar meio pesado para nós professores, né? Então, quando eu abro a atividade, eu já vejo, já corrijo, eu anoto tudo à mão. Gente, é porque minha impressora está com problema, mas eu gosto de anotar tudo, ó. Tudo à mão. Vocês veem aqui, gosto de rabiscar. Vocês olhar o tanto de observação que eu ponho aqui, ó, nas correções. Então, eu gosto de fazer tudo à mão. Então, eu imprimo, né, uma lista de frequência de vocês e vou fazendo as observações tudo nessas folhas, tá? Eu vou ver na atividade 1, critério de avaliação, tal, tal e tal. Aí eu começo a ver, deixa eu ver aqui. Aí eu vejo um por um, Carol, Francine, Nayara, João Paulo. Aí eu vou vendo, tá? E vou fazer as correções logo para poder inserir logo essa nota, tá? E se eu fosse perder também, né, digitando a observação, gente, eu ia me perder todinho. Era muita coisa na minha cabeça, eu ia sair aqui, ó. Eu ia sair doidinho, viu? Mas não se preocupem, galera, vai dar certo. Bora só corrigir. Professor, Oi. naquela segunda questão da prova, eu acho que é da segunda, falando de mecanismo da contração muscular, eu coloquei do jeito que estava no caderno, meio resumido, porque eu tenho um livro de fisiologia aqui, o que você usa, só que lá estava bem longo, aí eu não quis colocar, porque senão a resposta ia ficar muito enorme. Por isso que eu disse para vocês, eu disse, gente,
É por isso que eu gosto, quando a fisiologia, como ela já é uma disciplina difícil, né, eu tento minimizar esses impactos, né, eu tento realmente facilitar essa linguagem, né, do livro, que o livro, se vocês pegarem o Guyton, é uma linguagem extremamente científica, né, uma linguagem extremamente viajadora, viajante, uma linguagem bem viajante, sabe, você viaja, assim, no mundo da fisiologia. Então, ele é um livro, digamos assim, pesado, né, para ensino superior, mas é o livro mais adotado que tem de todos, tá? Eu gosto muito dos esquemas, né, das imagens do guide para trabalhar em sala. Muitas eu uso. Aí o que acontece? Eu gosto de colocar minhas palavras para poder vocês entenderem com mais facilidade, tá? Vocês sabem que eu fiz isso desde o começo do período, senão a essa altura vocês iriam ficar boiando na fisiologia. E eu acho que essa disciplina todo mundo está conseguindo captar, não tá? Pelo que eu, assim, não levando em consideração as notas, mas eu acho que todo mundo conseguiu captar pelo menos o básico de cada conteúdo, né? Que eu dei até agora. Se vocês fossem pegar o Guyton, você fala assim, meu Deus, que diacho é isso? Né? Professor, eu gostei do Guyton, eu fiz os meus mapas através dele. Eu vi teus ciclos, eu vi teus ciclos, eu vi tuas imagens que você colocou dos ciclos. Ah, muito bem. Eu peguei justamente do livro. Professor, o meu problema com o mapa mental é na questão porque eu não sei mexer para organizar. Mas eu tentei sintetizar. Que eu me propus, por isso eu não vou dar nota máxima para da organização, porque as tuas ideias estavam todas lá. A questão foi a organização. Quando eu vi lá, tinha letra maior, outra menor, então ficou um pouco assim... Professor, olha, para mim, eu achei, no meu pensamento, que para mim foi vitorioso, porque eu sou péssima nessas coisas de mexer no Word, para mim, eu consegui me superar mais ainda. Eu adorei muito, mas assim, o que eu pensei que o senhor ia avaliar realmente era no conteúdo. Não, o conteúdo estava ok, todas as ideias, mas às vezes o mapa tá muito bonito, mas também você vai ver o conteúdo tá bem, mesmo bem sintetizado demais. Pois é, não, tava bem, todas as ideias estavam boas, estavam bem coerentes, a questão foi só a organização estrutural, né? Então eu levo adequações, viu, galera? Não é só a ideia, eu vejo a atratividade. Lembra que tem coisa para vocês, gente, faça um mapa mental colorido, né? Algo que seja atrativo, não faça um mapa mental morto, porque o mapa mental sem cor não chama a atenção. O mapa mental ele é feito para chamar a atenção do leitor, né? Para ele se interessar e ver assim, eita, que coisa bonita, deixa eu ler ali, quero despertar aquela vontade de ver, né? De ler aquele conteúdo do mapa mental, né? Mas, como eu falei para vocês, eu não deixei de considerar, não, viu? Eu descontei pouca coisa, 1/10, no máximo 2/10, tá? Descontei no máximo, estourando 2/10, tá? Esse aluno. Então, não vou se preocupar. Gente, bora logo corrigir essa prova, não vai acabar o tempo, ó. Primeira questão aí, ó. Então, aí vocês já vão ver em casa, quando eu der a nota, vocês vão ver o que vocês erraram, tá? Vou compartilhar aqui rapidinho a tela com vocês. Da avaliação, rapidão. Professor falando que só tem Picasso, né, nos mapas mental, e eu lembrando que eu fiz uns coraçãozinhos no sistema circulatório, Eu vi, gente. Ó, eu vi tudo direitinho, gente. Foi muito bem feito. E agora, gente, eu considero aqueles mapas mentais que foram mais atrativos, né? Mas os demais eu não desconsiderei, claro. Né? Eu dei a nota, né, eu acho que eu dei 5/10, 6/10. Mas a nota geral, acho que vale 7/10, 0,75, se eu não me engano. Eu dei para aqueles que foram escalonados em primeiro lugar. Tá? Bora lá, galera, corrigir a prova aí. Corrigir a prova com vocês. Primeira questão. Né? Aí fala justamente, ó, de uma reportagem que foi lá do jornal Estado de São Paulo sobre os Jogos Olímpicos, né? Aí ele informa o seguinte: os técnicos brasileiros cobiçam a estrutura dos australianos. A comissão médica tem 6 fisioterapeutas, nenhum atleta deixa a piscina sem levar um furo na orelha para o teste do lactato, e a Olimpíada virou um laboratório para biomecânicos. Professor, com licença. É porque, professor, eu não gosto de participar de correção de prova sem ter minha nota. Eu acho que
Muita judiação dos alunos. Então, se eu sair agora, você vai botar falta em mim? Vou não, Carol. Pois tá bom. O senhor vai dar Vai alguma coisa lá. depois da correção das provas? Como assim? Mais aula? Não. Não, 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 é né? só corrigir e pronto. Pois tá bom. Beijo, tchau. Beijo. Aí ele fala, né? Tudo que é filmado embaixo da água vira análise de movimento. Na letra A, ele pergunta: o teste utilizado para avaliar, o teste utilizado avalia a quantidade de ácido lático nos atletas após um período de exercício, né? Por que que se forma o ácido lático, galera, após exercício intenso? Lembra que eu comentei para vocês, né? Que quando há aquele exercício intenso, vai haver a produção de ácido lático. É onde surgem, a maioria das vezes, cãibra, surgem dores musculares que são originadas a partir daquele exercício físico vigoroso, tá? Então durante esse exercício físico, galera, há um grande consumo de oxigênio, né, pelo músculo, né? Consequentemente, como durante a atividade física vai levar a um alto consumo de oxigênio, ou seja, aquela atividade que é altamente desgastante, consumiu muito oxigênio, a quantidade desse oxigênio nos músculos vai, reduzir, tá? Então, um pedaço dessa energia que é devida, uma parte dessa energia nessas condições aí de baixo oxigênio, vai gerar um processo que a gente chama de fermentação lática, tá? E a fermentação lática origina esse ácido lático. Então, quem colocou essa resposta aí, mais ou menos nesse sentido, levou a letra A. Letra B. Aí ele pede para você explicar aquele mecanismo de contração muscular que a gente citou lá antes da quarentena, tá bom? Que esse mecanismo de contração muscular, galera, ele vai envolver vários processos. Aí vocês vão lembrar, resumidamente, lembra, para que ocorra contração muscular, é necessário que haja o cálcio, tá? Lembra, o músculo, ele tá lá relaxadão, galera. O cálcio, ele estava armazenado lá no retículo sarcoplasmático. Aí vem aquele impulso nervoso através da junção neuromuscular. Quando acontece essa transmissão do impulso nervoso, faz com que altere a permeabilidade lá do retículo sarcoplasmático e aquele cálcio que estava lá armazenado naquele retículo, ele vai para o sarcoplasma. De lá do sarcoplasma, vai haver a liberação, né, dos sítios, né, de ligação da actina, ou seja, os sítios de ligação da actina vão ser expostos graças à presença do cálcio. Aí a actina, ela vai, se deslizar sobre a miosina, aí acontece o encurtamento dessas distâncias das actinas e miosinas de um lado e outro do feixe muscular, tá? Quem colocou isso, fechou a questão. Alguma dúvida em relação à primeira? Não. Beleza, galera. A outra questão. A próxima questão, galera, vai envolver justamente o processo de regulação do fluxo sanguíneo, tá? Quem colocou aqui na segunda questão 3 processos de regulação, primeiro, a regulação local, tá? Então, se vocês colocar lá na regulação local a teoria da vasodilatação, tá? Teoria da vasodilatação, quem colocou teoria da demanda de oxigênio, fechou um dos processos, tá? Então, lembra, quem colocou a teoria da demanda de oxigênio, a teoria da vasodilatação, fechou esse primeiro mecanismo, tá? Que é o mecanismo local, tá? Lembrando que a teoria lá da demanda de oxigênio, ela vai falar lá do aumento do fluxo sanguíneo, em consequência da pouca disponibilidade de oxigênio, tá? E a teoria da vasodilatação vai falar lá das substâncias que são vasodilatadoras, tá? Que elas são liberadas em decorrência da disponibilidade de oxigênio, tá? Na corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos. Aí depois vem o mecanismo humoral. O mecanismo humoral, ele vai justamente falar daquelas substâncias que causam vasoconstrição ou vasodilatação, tá? Dentre elas, vocês estudaram inúmeras, tá? Vocês estudaram norepinefrina, vocês estudaram histamina, angiotensina, tá bom? Então, colocou um pouquinho de cada uma delas. Pronto, fechou. E o outro mecanismo é o mecanismo dos rins, tá bom, galera? O mecanismo de regulação dos rins, tá? Esse mecanismo de regulação renal, galera, ele vai justamente
falar lá do processo da angiotensina, da conversão da angiotensina, tá bom? Do angiotensinogênio, né? Angiotensinogênio em angiotensina. Então, você explicar aquele mecanismo da conversão do angiotensinogênio em angiotensina pela enzima EACA, né? Pela enzima EACA, ou ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Se você colocou que houve essa conversão, né, do angiotensinogênio em angiotensina 1 pela renina e da angiotensina 1 em angiotensina 2 pela EACA, que é a enzima conversora de angiotensina, e que com isso houve um aumento da pressão arterial graças ao processo de retenção do sal, todo aquele fluxo que a gente abordou lá na regulação da pressão arterial pelos rins, fechou a questão, tá bom? E eu mandei vocês anotarem tudo isso, tá? Aqui na parte de ventilação pulmonar, galera, quem falou daqueles processos de inspiração e expiração, incluindo a contração ou relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, também fechou a questão, tá bom? Professor, e como é que acontece a inspiração? Vocês lembram? O ar entra, você tem que falar que para que ocorra o processo de respiração, né, de inspiração, é necessário que a pressão atmosférica seja menor do que a pressão de dentro, né, para que ocorra esse aporte, né, essa inspiração, para que o oxigênio entre pelas vias nasais, pelas vias aéreas, tá bom? Então, primeiramente, vocês deveriam falar, né, que para que haja esse processo de ventilação, é necessário que haja essa diferença de pressão entre o interior da caixa torácica e o meio externo, tá bom? E que essa diferença de pressão, vocês deveriam ter colocado, ela é gerada pelos próprios músculos da respiração, tá bom? Falou sobre isso, falou sobre inspiração, que é a entrada de ar que acontece pelos pulmões devido à contração do diafragma e dos músculos intercostais, faz com que haja um aumento do diâmetro da caixa torácica e o ar entre nos pulmões. E no processo de expiração, há um relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, e, consequentemente, vai haver uma diminuição da caixa torácica, expulsando o ar de dentro dos pulmões. Falou sobre isso, beleza, tá? Basicamente, quem quiser colocar algo a mais, melhor ainda. Quarta questão, aqui, galera, foram aqueles casos lá de alcalose, que eu pedi vocês anotarem, de alcalose e acidose respiratória, tá bom? Professor, o que acontece... Oi. Na terceira também era para a gente falar da pleura. Pediu para falar da pleura? A importância da pleura, né? O que é que tem na pleura, galera? Tem o líquido pleural. O líquido pleural é que vai manter, né? Ele vai exercer uma pressão entre as duas pleuras, né, entre a pleura visceral e a pleura parietal, e vai fazer com que essa pressão, ela puxe, né, a parede do pulmão, deixando o pulmão sempre aberto, né, mantendo o pulmão sempre aberto. Além também de que esse líquido pleural, ele vai facilitar o deslizamento do pulmão dentro da caixa torácica, tá? Então, basicamente, você falando disso aí, da importância dessa pleura, fechou a questão, tá bom? Aí, na quarta, né, pedi aí como ocorre o mecanismo de controle do pH do sangue em cardioacidose e alcalose e as principais causas, tá? Que levam a isso. Aí você vai falar justamente... Gente, isso aí estava lá no slide, tá? O slide que eu mandei para vocês, a resposta estava dentro, tá? Aí lá vocês vão falar, professor, se o pH está abaixo, ou seja, está no processo de acidose, vocês vão falar que há lá a questão lá do centro respiratório vai ser excitado, isso vai aumentar a frequência respiratória, vai aumentar a amplitude dos movimentos respiratórios, tá? Isso vai fazer com que elimine maior quantidade de dióxido de carbono, elevando o pH, né? E quando eleva o pH, torna o pH sanguíneo normal, tá? Aí, lá no processo de alcalose, falar, né, que o pH está acima, né, o pH está muito básico, então o centro respiratório ele vai estar deprimido, né? Ou seja, vai diminuir frequência respiratória, vai diminuir a amplitude dos movimentos respiratórios, tudo o contrário da acidose, tá? Isso aí ocorreu o quê, galera? Com essa diminuição da ventilação pulmonar, que vocês viram,
vai ter o quê? Uma retenção de CO2, de dióxido de carbono, justamente fazem com que haja essa queda do pH, trazendo esse pH de volta a valores normais. Pronto. Citou isso, fechou a questão de vocês, tá? Professor, e quais as principais causas? Vocês vão falar, por exemplo, de acidose, ansiedade, tá? Pode provocar isso. De alcalose, por exemplo, de alcalose, você vai subir uma montanha, por exemplo, tá bom? São exemplos básicos, beleza? Quem colocou, fechou a questão. E por último, que a gente viu lá da excreção renal, da formação da urina. Então, professor, para quem citou os 3 processos da formação da urina, tá? Ó, filtração, reabsorção e excreção, fechou, tá? Aí vocês vão falar todo aquele diagrama que eu falei para vocês lá da formação da urina, tá bom? Falar que a primeira etapa é a filtração, e vocês irão falar da filtração, onde ela ocorre, lá na cápsula glomerular, tá? Vai falar o que é que acontece lá nesse processo de filtração, tá? Depois, falar da reabsorção, que substâncias são úteis ainda ao organismo que são reabsorvidas, glicose, proteínas, tá? E, por último, a excreção, o que é que o corpo não precisa mais, que precisa ser excretado pela urina. Acontece aonde, professor? Essa excreção, tá? Então, tudo isso aí vocês deveriam ter mencionado nessa questão. E perguntou aí, por que quando se toma cerveja, que é ingerido em grandes volumes, que contém álcool, há uma grande necessidade de urinar? Aí vocês vão falar lá do hormônio antidiurético. Lembra? Acho que até alguém fez uma pergunta. Professor, é por isso que quando eu bebo, há uma diminuição desse hormônio? Sim, esse hormônio aqui é responsável pela reabsorção de água. E quando você quando você realmente bebe muito, você vai perder muita água, porque você não vai produzir esse hormônio. Falou disso, fechou a prova. Deu para todo mundo pegar aí rapidamente, mais ou menos aí, o que é que deveria ter colocado? Deu, professor. Deu. Viu? Então aí, ó, que não conseguiu acompanhar a minha rapidez aí, só para fechar, mais ou menos, que vocês deveriam ter colocado na prova, assiste novamente esse finalzinho da aula, tá? Que eu postar no canal e no Novo Alfa, tá bom? É só mesmo para fechar essa correção da prova. Galera, fiquem com Deus aí, tá? Uma boa semana aí de... E até que dia que a gente tem o resultado? E eu vou tentar fechar pelo menos até domingo, tá? Dependendo aí do andamento. Sim, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Vocês estão sabendo se amanhã é feriado? Diz que é feriado, mas a gente tem que esperar um posicionamento, né, da faculdade. Vai ser feriado, né? Porque sexta-feira passada, quer dizer, a coordenação da Físio só foi divulgar já na quinta-feira à noite. Vamos aguardar, né? Pois é, esse posicionamento da faculdade às vezes só sai mesmo mais tarde. A gente tem que esperar. Pois, galera, ó, fica aí com Deus todo mundo, tá bom? Até a próxima.